Sejam bem-vindos à Psico-TV. Hoje temos já a conversa o Dr. José Gouveia para falarmos sobre perturbação de pânico. Muito obrigado pela sua presença e para começarmos, peço-lhe que nos explique um pouco o que é a perturbação do pânico. Muito obrigado, Pedro. Tenho muito gosto em estar aqui consigo a conversar. O pânico é uma perturbação ansiosa que tem, de facto, algumas características especiais. E uma das coisas que caracteriza um ataque de pânico, uma crise de pânico, que é a base daquilo que depois chama a perturbação de pânico, aquilo que define uma crise ou um ataque de pânico, eu pessoalmente gosto mais de lhe chamar crise. Ataque lembra-me sempre o terrorismo, portanto, gosto mais de lhe chamar crise de pânico. Aquilo que define uma crise de pânico é um período de medo ou desconforto intenso que atinge o seu pico em alguns minutos, que raramente também dura mais de um quarto de hora ou 20 minutos, na qual se desenvolvem uma série de sintomas, que vão desde ataque cardíaco, palpitações, dificuldade respiratória, as pessoas sentem o peito apertado, um aperto na garganta, tremores, sensações de frio ou calor, picadas, parestesias, e sobretudo 3 sintomas são muito importantes no pânico, que são um sentimento intenso de que alguma coisa vai acontecer, que vão enlouquecer, ou vão morrer, ou desmaiar, sentimentos de desrealização ou despersonalização e um medo intenso de morrer. É sobretudo estas características, este medo intenso de perder o controle, de enlouquecer ou de morrer, que distingue um bocadinho as crises de pânico de níveis elevados de ansiedade, que também apresentam alguns dos outros sintomas, aumento da tensão muscular, palpitações cardíacas, maior dificuldade respiratória, etc. Estas crises, raramente, como disse, duram mais de 15 a 20 minutos. Há crise de pânico que duram 1 minuto, em que a pessoa tem subitamente, fica aflito, mas rapidamente passa. Aquilo que caracteriza estas crises é que elas têm uma razoável prevalência na população em geral. Podem ir até 11%, portanto não são raridade nenhuma. Por exemplo, há até algumas crises de pânico que eu acho que são culturais. A minha experiência ensinou-me ao longo dos anos que há manifestações de crise de pânico que são tipicamente portuguesas. E habitualmente as pessoas não as conhecem. E são as seguintes. As pessoas que sentem mal a lavar a cabeça depois das refeições. As pessoas que tomaram banho a seguir a refeição e sentiram-se mal. Habitualmente são crises de pânico. Porquê? Porque obedecem à crença cultural. Posso ter uma congestão, que é um conceito também muito português, o conceito de congestão. Acreditava-se que as pessoas morriam muito no mar por congestão, quando aquilo que elas morrem é por inibição, devido ao choque térmico de entrar nas nossas águas geladas. Mas havia a velha ideia que, não, eu almocei, fiquei de barriga cheia, fui para o mar e tive uma congestão. As pessoas esqueceram-se que almoçaram na praia e começaram a apanhar sol, estão muito quentes. Depois entram na água do Atlântico, que é habitualmente gelada, e morrem por congestão. Claro, que há uma porcentagem que morre afogada, simplesmente, mas continua-se a ter a ideia da congestão, que é muito portuguesa. Eu já conheci gente que sentia mal a fazer a barba, porque tinha medo de estar a fazer uma congestão, não é? Eu tive pessoas que não cortavam as unhas enquanto estavam a fazer a digestão, porque tinham medo de congestão. Bom, mas voltando ao pânico. Outra coisa é a perturbação de pânico. E a perturbação de pânico, para se fazer um diagnóstico de perturbação de pânico, é preciso ter havido uma ou mais crises de pânico, mas ser seguida, pelo menos durante 1 mês, do receio de voltar a ter uma nova crise e a ter comportamentos de evitamento de situações banais, como deixar de fazer exercícios, deixar de ir a certos sítios com medo que a crise se repita.
Então, falamos em perturbação de pânico. Obviamente, isso é menos frequente e a prevalência é cerca de 2%, 1 a 2% na população geral. Estas crises de pânico, a perturbação de pânico, acontece sobretudo em adolescentes e adultos jovens, sendo rara a partir dos 45, 50 anos. E é muito importante que as pessoas percebam isto. Porquê? Porque crises de pânico que apareçam a partir dessa idade devem-nos fazer suspeitar de, primeiro, ou uma depressão, ou, segundo, de uma alteração médica, de uma alteração orgânica que possa estar a acontecer. E é por isso que na perturbação de pânico e nas crises de pânico é preciso fazer o diagnóstico diferencial com uma série de situações médicas como o hipertiroidismo, alterações cardíacas como o prolapso da válvula mitral, feocromocitoma e ingestão de drogas. Na minha experiência, eu vi muitos adultos jovens cujo precipitante das crises de pânico foi fumar haxixe. É evidente que qualquer outra droga, como as anfetaminas e a cocaína, também pode provocar crise de pânico. Eu, na minha prática, tenho visto mais crises de pânico provocadas por haxixe ou por canabinoides. Se me perguntar porquê, é porque penso que dão ligeiras alterações da consciência, estados a que as pessoas não estão habituadas, assustam-se com aquilo que sentem e depois desencadeiam a crise de pânico. Em termos de compreensão do que é uma crise de pânico e do que é a clínica das crises de pânico, é preciso perceber o conceito de catástrofe iminente. Aquilo que separa, por exemplo, uma crise de pânico das preocupações hipocondríacas é que na crise de pânico há uma vivência de uma catástrofe iminente. Vai-me acontecer alguma coisa. Vou morrer, vou enlouquecer ou vou-me descontrolar. Ao passo que, enquanto na hipocondria, as preocupações são com doenças mais a longo prazo, não é? Isso separa, de facto, as duas coisas. As crises de pânico, aquelas mais típicas e que definem a perturbação, são crises inesperadas. Isto é, crises que aparentemente não tenham precipitante. Para as diferenciar das crises esperadas, que acontecem habitualmente por um precipitante. Portanto, pessoas com ansiedade social, que em determinadas situações a ansiedade sobe e depois fazem uma crise de pânico, com fobias específicas, etc. Mas mesmo esta separação entre crises esperadas e não esperadas é discutível. Por exemplo, nos anos 90, em termos da terapia cognitiva, autores como o Clarke discutiam que as crises inesperadas não eram assim tão inesperadas e havia sempre cognições catastróficas que provocavam essa crise. E, de facto, havia dois grandes modelos explicativos. Os modelos biológicos, que explicavam isso por uma vulnerabilidade biológica, de alterações neuronais a nível da amígdala e das regiões da amígdala e do hipocampo, com alterações da serotonina e dos sistemas GABAérgicos, ou os modelos psicológicos, como o modelo cognitivo, que assentava, de facto, a ideia numa interpretação errónea das sensações corporais, que levava a interpretações catastróficas de ameaça, que desencadeavam depois um ciclo vicioso que levava ao pânico. E hoje podemos saber melhor qual é a sua origem? Ou seja, se é biológico. Das crises de pânico. A etiologia do pânico não se sabe exatamente. Pensa-se que há fatores biológicos, que haverá fatores genéticos e que há também fatores temperamentais. Nos fatores temperamentais, habitualmente valoriza-se especialmente o neuroticismo, que é a emocionalidade negativa, as pessoas têm tendência a ter mais, e um conceito do que se chama sensibilidade à ansiedade. E o que é a sensibilidade à ansiedade? É
a tendência que algumas pessoas têm para interpretar os sintomas de ansiedade como ameaçadores ou como perigosos. E sabemos que isso é um desencadeante importante, é um fator facilitador de ter crises importantes. A nível biológico, como disse, valoriza-se um desequilíbrio a nível dos sistemas da serotonina e do GABA. Obviamente, uma crise de pânico é uma crise de alarme, portanto, implica uma ativação da amígdala e dos sistemas de alarme, e, portanto, a amígdala e o hipocampo estão aqui sempre muito ligados no que toca ao alarme. E é por isso que, por exemplo, alguns autores conceptualizam as crises de pânico como falsos alarmes. Por exemplo, Barlow tem um modelo de pânico em que o conceptualiza como um falso alarme. Também sabemos que a nível metabólico há muitas vezes hipocalcémia, que é responsável depois por uma série de sintomas, como os formigueiros, contrações musculares, aperto na garganta, que devido a uma contração da laringe ou dos músculos da hipofaringe. Outras pessoas têm uma dor torácica alta que parece estar relacionada com uma contração a nível do esófago, etc. Agora, o que talvez valha a pena se lembrar é que, e também nos anos 90, isso foi muito polémico, é a sensibilidade que as pessoas com pânico têm a certos tipos de produtos, como cafeína e simpático-mimético. Por exemplo, estudos que compararam indivíduos com perturbação de pânico com controles normais mostram que os indivíduos que têm perturbação de pânico, quando contatados com lactato de sódio, iombina, dióxido de carbono, simpático-miméticos, têm tendência a fazer muito mais crise de pânico do que os controles normais. No entanto, também isto é discutível. Né? Porquê? Porque estamos a falar de indivíduos que têm uma perturbação de pânico. Portanto, já tendem a interpretar as suas sensações como ameaçadoras. E, obviamente, que os simpático-miméticos vão ativar a frequência cardíaca e uma série de sensações que estas pessoas depois interpretam já como ameaça. Portanto, e é por isso que as pessoas não se atrevem, os investigadores não se atrevem a dizer que estes são fatores etiológicos, ou são fatores porque eles não permitem, de facto, distinguir totalmente as pessoas com crise de pânico ou pessoas sem crise de pânico. Agora, como fatores de risco, há bocado falei na sensibilidade à ansiedade, no neuroticismo, também tem sido identificado níveis elevados de stress nos meses anteriores ao aparecer a primeira crise. Stress, muitas vezes, eu, por exemplo, na minha clínica, vi muitas vezes haver doenças graves na família ou mortes na família, o que aumenta, de facto, as pessoas com a confrontação da ideia de morte e de doença e, portanto, tornam-se mais vigilantes e tendem a fazer mais crise de pânico. Também parece que as pessoas com pânico, quando comparado com outras perturbações de ansiedade, têm mais histórias de abuso físico ou sexual na infância, mas também não distingue totalmente e não se sabe muito mais, de facto, acerca de. Agora, de facto, as pessoas que fazem crise de pânico devem evitar tomar cafeína, tomar mais do que um café. Muitas vezes os meus doentes perguntam, mas posso tomar um café? Eu digo, pode, ou até pode tomar 2. Agora, quando tiver taquicardia, não pode dizer, vou ter uma crise de pânico. Não, digo, olha, os 2 cafés que tomei, não é? Mas estas pessoas são muito sensíveis à cafeína e
e é simpático aos médicos e, portanto, se calhar é mais seguro evitarem esse tipo de bebidas. Agora, mais 2 aspectos que vale a pena falar, na minha opinião. Um é o pânico noturno, que é um pânico que, para ser um episódio de pânico noturno, eu não sei bem agora os números certos, mas a ideia era que 30% das pessoas que têm pânico diurno acabam por fazer também pânico noturno. Mas o pânico noturno não é acordar e fazer uma crise de pânico, não. É acordar com uma crise de pânico. É acordar num estado de aflição. Eu tive um doente que fazia crise de pânico noturno, que ele acordava tão aflito que mordia nem quem estivesse ao lado dele, que era a mulher habitualmente. E depois então levantava-se disparado, ia para a janela, abria a janela para ir meter ar, porque tinha a sensação que ia morrer sufocado. É bastante assustador estas crises de pânico noturno, mas não tem um pior significado do que este de pânico diurno. Outro aspecto importante são as comorbilidades. O pânico é uma doença com elevada comorbilidade, sobretudo com depressão e com outras perturbações ansiosas. E a comorbilidade com depressão é muito interessante, vale a pena conhecer, porque pode aparecer todas as conjugações possíveis. Há situações em que aparece primeiro o pânico e depois há uma depressão. Há situações em que a crise de pânico é o primeiro sintoma de uma depressão. Melhora a depressão e desaparecem as crises de pânico. E há situações em que há o pânico, depois vem a depressão, trata-se a depressão e o pânico depois continua. Portanto, há todas as combinações possíveis. E, já agora, por falarmos em tratamento, o tratamento é habitualmente antidepressivos, sobretudo os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, mais terapia cognitivo-comportamental, que é o tipo de terapia mais validada empiricamente para a perturbação do pânico. O ACT também tem estudos que validam as suas intervenções. E o que é que vale a pena saber disto? É que habitualmente a resposta aos antidepressivos é boa, mas tem o problema das recaídas. Cerca de 30% a 40% dos doentes recaem quando se para a medicação. A terapia cognitiva comportamental demora um bocadinho mais a ter resultados, mas tem uma taxa muito menor de recaídas. Quando funciona, funciona bem. E cerca de 60% a 70% das pessoas respondem à terapia cognitiva, como também 70% respondem à medicação. Mas as taxas de recaída são de facto diferentes. Agora, se quer a minha experiência clínica, Pedro, alguém que está a fazer crises de pânico graves e frequentes e com muita dificuldade, pois eu penso que em termos pragmáticos a medicação ajuda numa primeira fase, mas depois, em cima disso, devem fazer terapia, porque isso ajuda depois a evitar a caída. E são estes aspectos, assim, basicamente, aquilo que eu lhe queria dizer acerca da minha própria experiência com pânico, mas não sei se quer colocar mais algumas questões. Olha, queria fazer aqui uma questão, se ainda existem nos dias de hoje tabus e estigmas associados a esta perturbação, e o que diria a quem nos está a ver? Eu não tenho ideia que existam muitos estigmas, quer dizer, o estigma que existe, eu penso que é o estigma geral em relação às perturbações psicológicas ou às perturbações psiquiátricas. Apesar de tudo, eu penso que, por exemplo, quando a gente compara as perturbações de pânico com as perturbações de ansiedade social, os indivíduos com ansiedade social são muito mais infelizes. E vou explicar porquê. Tem piada que eu escrevi um livro sobre o pânico, que ainda está à venda, que vai na 4ª edição, e também um livro sobre a ansiedade social,
que esse está esgotadíssimo e não vai ser reimpresso. Mas enquanto os indivíduos com pânico têm habitualmente uma aceitação e apoio das pessoas à volta, uma pessoa que faz uma crise de pânico e diz: ai, estou-me a sentir mal, vem logo alguém com um copo de água, o que é que está contigo? Relaxa. As pessoas com ansiedade social vivem sozinhas o seu problema, não é? Porque não o partilham, não é? Tentam escondê-lo. E muitas vezes até passam por antipáticos e alguém que não quer conviver com as suas tentativas de se defenderem da sua ansiedade social. Portanto, a minha ideia não é que não há grande estigma em relação ao pânico. As pessoas aceitam bem porque o veem quase como uma perturbação física. A pessoa está-se a sentir mal, sentiu-se mal, teve quase a desmaiar, ficou a suar. E, portanto, tendem menos a associar a uma perturbação psicológica. O que, repare, é muito interessante porque os próprios doentes, muitas vezes, andam meses ou anos a fazer exames, fazer ressonâncias a tudo, até alguém lhe disser: não, pare de fazer exames e vá a um psicólogo ou a um psiquiatra. E depois aparecem na consulta com um monte de exames, todos normais ou com perturbações mínimas, aos quais as pessoas se agarram, porque a doença é vivida de tal forma, de uma forma física, que as pessoas têm dificuldade em aceitar que seja uma perturbação psicológica ou psiquiátrica. Isso sim, é bom que as pessoas saibam, porque muitas vezes são anos de sofrimento que as pessoas passam, com tratamentos infrutíferos. Agora, eu penso que os médicos de família já têm um pouco mais de conhecimento do pânico, mas há 10, 15 anos não tinham e, portanto, estas pessoas andavam ali a fazer exames, o que é que acontecia, e só chegavam a um psicólogo, um psiquiatra bastante mais tarde. Dr. José Gouveia, foi um prazer tê-lo na PsicoTV. Muito obrigado pela sua presença. Tá. Prazer também estar aqui. Corra tudo bem consigo. Obrigado. Muito obrigado.